Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao verso 31. A palavra de Deus diz assim. Veja aí se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus. Se tiver, mostre para essa pessoa onde nós vamos ler. Aqui no telão também vai passar para você acompanhar. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Olha que lindo esse versículo 31, vou ler de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora eu leio bem alto, você repete em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá? Mas, mais alto, todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh glória! Você crê que essa palavra é de Deus? Crê que Deus pode e vai falar comigo e com você através dela? Então desocupe as mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do Deus vivo. E enquanto você aplaude, abra sua boca e vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada agora. Vem com teu Espírito, ó Deus. Toma a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro. Envia agora a tua palavra com poder, com unção e autoridade. Que a tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. O profeta Isaías explicou que Deus não se cansa, nem se fatiga. Tem gente que pensa que Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia e está descansando até hoje. E não é nada disso. Deus trabalhou 6 dias na criação e descansou no 7º dia. Isso é bíblico. Mas Deus não descansou porque estava cansado não, viu? Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou no 7º dia apenas para ensinar ao ser humano um método, uma fórmula saudável de trabalho. E que fórmula saudável de trabalho é essa? Para cada 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Deus trabalhou 6, descansou 1. Deus não tem poder para fazer tudo o que Ele fez em 6 dias, em um dia só. Quem crê que Deus poderia ter feito tudo em um dia só? Mas se Deus tivesse feito tudo em um dia só, eu iria pensar que posso também fazer tudo o que tenho para fazer num dia só. Então Deus fez desse jeito, Ele foi distribuindo o trabalho. Um dia fez uma coisa, outro dia fez outra, outro dia fez outra. Depois de 6 dias de trabalho, Ele descansou 1. Você tem que observar essa regra, viu? Você que está trabalhando 7 dias na semana, de segunda a segunda, você tem que corrigir isso. Que talvez você diga assim, não, mas eu estou aguentando.
Eu estou fazendo isso porque eu estou precisando. Mas eu estou bem, eu estou aguentando. Pois é, você pode estar aguentando hoje. Mas uma hora o teu corpo vai cobrar. E aí aquela pessoa que nunca quis descansar, de repente ela se vê impossibilitada de trabalhar porque ela exigiu demais do corpo. Então era por isso que Deus descansou. O fato é que Deus nunca parou de trabalhar. Nunca parou. Uma vez, Jesus estava fazendo milagres, e Jesus, ele tinha um ritmo de trabalho que era difícil de acompanhar. Jesus, você sabe, né? Ele tinha 12 discípulos. Para onde Jesus ia, os discípulos também iam. E tinha hora que os discípulos não davam conta de acompanhar. Teve um dia que os discípulos falaram para Jesus assim: mestre, come, porque Jesus parecia que não parava nem para comer, trabalhava muito, acabava de pregar, já ia atender as pessoas, enfim, Jesus estava muito empenhado no trabalho. E aí Jesus respondeu para os discípulos: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando, Deus nunca parou de trabalhar. E você vai ficar surpreendido agora com a informação que eu vou lhe dar. Já que Deus trabalha, Ele trabalha para quem? Porque todo mundo trabalha para alguém, é ou não é? Quem é funcionário de uma empresa, trabalha para o chefe. Seu chefe paga o teu salário, você trabalha para ele. Quem é dono do seu próprio negócio, não pode dizer que não trabalha para ninguém. Você não pode dizer: eu sou dono do meu negócio, eu não trabalho para ninguém. Não, você trabalha para os seus clientes, para atender bem os seus clientes, para servir bem as pessoas a quem você presta serviço. Todo mundo trabalha para alguém. Eu trabalho para Deus e para a igreja que Ele me confiou para cuidar. Eu trabalho para vocês, estou aqui para servir a igreja. Então todo mundo trabalha para alguém. E Deus? Existe alguém maior do que Deus? Sim ou não? Não. Então Deus não pode trabalhar para alguém maior do que Ele, porque não tem ninguém maior do que Deus. E se Deus não tem ninguém maior do que Ele, então Ele certamente trabalha para alguém que é inferior a Ele. E como pode um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso trabalhar para alguém inferior a Ele, hein? Isso é o caráter de Deus. Deus, apesar de ser tão grande, Ele se importa com os pequenos, assim como eu e você. Isaías 64, verso 4, revela para quem Deus trabalha, e você vai se animar muito de ler isso aqui. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe, complete a frase para mim em voz alta, por favor. Um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Oh glória! Para quem Deus trabalha então? Deus trabalha para mim. Deus trabalha para você. Deus trabalha para todos aqueles que esperam nele. Quantos esperam em Deus aqui? A sua esperança está em Deus? Então Deus trabalha para você. Deus fica olhando aqui na terra quem são as pessoas que esperam nele. E quando Deus encontra alguém na terra que espera nele, Deus diz: essa pessoa está esperando em mim, está confiando em mim, eu não posso largar ela na mão, eu tenho que trabalhar por ela. Acredite, meu querido e minha querida, num domingo como esse, em pleno mês de janeiro, Deus não está descansando, Deus está trabalhando por mim e por você, para que esta semana seja uma semana de bênção, para que esse mês de fevereiro seja um mês de vitória. Deus está trabalhando. Deus não está de férias, nem descansando, Ele está trabalhando para te abençoar. Só que isso aqui só se aplica para aquele que nele espera.
E às vezes nós temos uma ideia errada do que é esperar em Deus. Tem gente que acha que esperar em Deus é mais ou menos deitar numa rede e ficar balançando e dizendo assim: meu milagre vai chegar. Né? É ficar pensando assim: uma hora as coisas vão acontecer, uma hora Deus vai fazer a coisa acontecer. Não, isso não tem nada a ver com esperar em Deus, não. Esperar em Deus não é ficar na inércia, não é ficar parado, esperando que alguma coisa aconteça sobrenaturalmente. Esperar em Deus é colocar a sua confiança em Deus e ir à luta. Você faz o que tem que fazer, mas com seu coração confiando no Senhor, com a certeza de que aquilo que Deus falou que iria acontecer, Ele vai fazer acontecer. Eu poderia lhe dar muitos exemplos de pessoas que esperaram em Deus, mas uma delas é Davi. Inclusive foi Davi quem compôs um dos salmos mais conhecidos sobre o assunto de esperar em Deus, que é o Salmo 40. Alguém lembra o Salmo 40 aí? Lembra? Vou te dar só a primeira frase, eu sei que você vai lembrar. O Salmo que diz assim: esperei com... Lembraram? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Esperou no Senhor. Quando Davi foi ungido, ele tinha 17 anos de idade. Ele era só um jovem cuidando de ovelhas para o seu pai. Seu pai que não era um homem rico, era um homem simples, Israel, de Belém. E esse homem chamado Jessé um dia recebeu a visita do grande profeta Samuel lá na sua casa. E o profeta disse: na tua casa tem um rapaz que vai ser o próximo rei de Israel. Aí o Jessé ficou todo orgulhoso e foi apresentando os irmãos de Davi. Nenhum deles era o escolhido de Deus. Quando chegou Davi, o profeta falou: é ele. Aí a gente tem a ideia de que Davi foi ungido na segunda-feira, e no mais tardar na segunda semana, no domingo, no final daquela semana ele já era rei. Não. Davi foi ungido aos 17 anos de idade pelo profeta Samuel, lá na sua casa, mas ele só se tornou rei de Israel, sabe quando? Quando ele já tinha 30 anos. 13 anos de espera. Você acha que foi fácil para Davi esperar esse tempo? Outra pessoa que também esperou bastante foi José. José recebeu sonhos proféticos de Deus. Deus revelou a José através de sonhos que ele seria o líder, não só da sua casa, não só da sua família, mas líder da nação toda. Ele teve esses sonhos também com 17 anos de idade. Quando é que José se tornou governador do Egito? Só aos 30 anos, 13 anos de espera. Outras pessoas também vão passar por um tempo de espera, e o fato é que todos nós temos promessas de Deus em nossa vida, mas todos nós temos que passar pelo teste da espera, e esperar não é fácil. Esperar cansa. Esperar muitas vezes nos desmotiva, nos desanima. Eu quero ler com você o Salmo 62 para você aprender algo importante sobre esperar. É importante que você leia o Salmo 62 para que você não se iluda nesse período de espera. Em quem você tem que colocar a tua esperança, a tua confiança, a tua fé? Em quem? Salmo 62, eu vou ler o verso 1 e o verso 2. O salmo também é de Davi, homem que soube o que é esperar, que teve a experiência de esperar. A minha alma espera somente em Deus. Quem tem uma caneta, passe um traço aqui onde está escrito somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado.
Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. A minha alma espera somente em Deus. Pegue esse conselho do Espírito Santo para a sua vida. Não coloque a sua confiança, a sua esperança nas pessoas, porque a chance de você se decepcionar é enorme. Alguém aqui talvez já tenha sofrido alguma decepção nesse sentido. Alguém que chegou para você e apertou tua mão e falou assim: eu vou te colocar lá, naquela posição que você queria chegar. E aí você ficou nessa confiança: não, o fulano é influente, o fulano tem condição de me ajudar, e ele falou que vai me colocar lá, falou que vai me dar a vaga, falou que vai fazer isso por mim. Você colocou a tua confiança no homem, a tua esperança no homem. Aí o tempo passou e aquela pessoa se esqueceu de você. Você ficou decepcionado. Ou às vezes a pessoa que prometeu te ajudar não se esqueceu de você, não. Ela até quis te ajudar, só que não teve recurso, não teve condição. Isso tudo pode acontecer quando você coloca a tua confiança no homem. Mas quando a tua esperança está somente em Deus, não tem como dar errado. Porque pode passar o tempo que for, Deus nunca vai se esquecer daquilo que Ele te prometeu. Diga glória a Deus. Nunca vai se esquecer. O tempo pode passar, as crises podem surgir aqui na terra, mas Deus nunca vai dizer para você: ô meu filho, eu tinha dito que eu ia te abençoar, mas aí apareceu uma crise, apareceu um problema, estou sem condição de cumprir o que eu prometi. Nunca que Deus vai te dizer isso. Por isso que Davi falou: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. O que vai ser desse ano eu não sei. O que eu sei é que a minha confiança está em Deus. Levante a sua mão direita e diga: Senhor, a minha esperança está somente em Ti. Coloca a tua esperança em Deus. Aqueles que esperam no Senhor, de acordo com o texto de Isaías 40, 31, eles têm 3 promessas de Deus. Então agora eu quero voltar lá no texto inicial da nossa mensagem. Isaías 40, versículo 31. Desse versículo 31, Deus me mostrou 3 promessas que Ele tem para aqueles que esperam nele. Vamos ler o versículo 31, Isaías 40, 31 novamente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vamos lá, promessa número 1. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu quero tirar da sua cabeça a preocupação a respeito da fraqueza. A fraqueza espiritual é normal na vida de qualquer cristão, de qualquer igreja, de qualquer nível espiritual, de qualquer tempo de caminhada. Você pode ser um novo convertido, você pode ser um membro que já está na igreja há 10 anos, você pode ser até uma pessoa que já serve na obra, fazendo o trabalho da igreja, você pode ser quem for. Haverão momentos de fraqueza, haverão momentos de abatimento, haverão momentos de desânimo. Tem momentos na vida com Deus, amados, que a gente pensa em parar. Tem momentos que a gente olha ao nosso lado, à nossa esquerda, à nossa direita, a gente não enxerga uma saída. Há momentos na nossa caminhada com Deus que a gente chega a pensar que estamos perdendo tempo. E aí o diabo vem e fica buzinando na sua cabeça e dizendo: eu não sei o que você está fazendo na igreja. Eu não sei o que você ora tanto, não sei o que está mudando na sua vida, para com isso. O diabo se aproveita desses momentos de fraqueza para querer nos parar.
E por que Deus permite que a gente tenha esses momentos de fraqueza, hein? Para que a gente não se torne soberbos, para que a gente não se torne autossuficientes. Porque Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim exatamente na minha fraqueza. É quando eu me sinto fraco que eu me humilho na presença de Deus, que eu falo: Senhor, eu não aguento mais, mas eu estou aqui me humilhando na tua presença, reconhecendo que eu preciso de ti. Aí o que Deus faz? Ele derrama a graça dele sobre a minha vida e me renova as forças. Então a primeira promessa de Deus para os que esperam no Senhor é renovar as forças para que você continue lutando. E essa é a primeira bênção que Deus quer te dar aqui nesta reunião hoje. Você que entrou aqui fraco, abatido, desanimado, sem esperança, sabe, de cabeça baixa, dizendo: eu não sei o que vai ser, eu não tenho ideia de como que as coisas vão acontecer esse ano, eu sei que eu não estou com pique nem para vir para a igreja mais, não estou com vontade de orar, de fazer campanha, de buscar a Deus, eu queria mesmo era parar com tudo. Deus te trouxe aqui para te renovar. Olhe para alguém do seu lado e diga isso: Deus vai te renovar aqui hoje. Fale para alguém aí: Deus vai te renovar aqui hoje. Você vai sair daqui com as suas forças revigoradas. E só para você ficar mais tranquilo, mais tranquila, eu vou te mostrar na Bíblia que até grandes homens de Deus, como Elias, tiveram momentos de abatimento espiritual. Abre comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos nós sabemos que Elias é uma referência de homem de Deus, uma referência de profeta, de homem usado pelo Senhor. Elias fez coisas que ninguém jamais imaginou que fosse possível. Elias orava e fogo do céu descia, fogo mesmo, literalmente. Elias puniu a nação inteira por causa da idolatria deles, dizendo assim: enquanto eu não disser, não chove mais em Israel. Porque vocês estão dizendo que quem manda a chuva é Baal. Eu vou provar para vocês que quem manda a chuva é Deus. Enquanto eu disser que não chove, não chove mais. 3 anos e meio sem chover. Imagina, por causa da palavra de Elias, 3 anos e meio sem chover. Quando Israel aprendeu a lição, Elias apareceu de novo e falou: agora hoje vai chover, porque eu vou no monte, vou orar e hoje vai chover. Ele subiu no monte, orou, Deus mandou uma nuvem e o céu derramou chuva. Elias era um homem assim, impressionante, do quanto que ele era usado por Deus. Só que mesmo sendo esse gigante da fé, esse grande servo de Deus, teve um momento que ele ficou tão abatido, amados, tão desanimado, porque ele não estava vendo a coisa acontecer. A expectativa de Elias era que Israel inteiro se convertesse depois daquele sinal que ele fez. E quando ele viu que isso não aconteceu, ele desanimou. Você sabe quando é que a gente desanima? Quando a gente percebe que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. É verdade ou não é, gente? É a tal da frustração. É quando você espera uma coisa e essa coisa que você espera não acontece no tempo que você imaginou ou da forma como você imaginou. Aí você fala: quer saber de uma coisa? Já que não foi assim, então também não quero mais. E agimos igual criança, né? Já que não é assim, também não quero mais. Olha o que o Elias fez. Veja comigo aqui, 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe aquele sentimento que já te deu de sumir no mundo? Foi exatamente o que Elias fez. Ele caminhou um dia inteiro no deserto. Ele queria sumir.
ir para um lugar que não tivesse ninguém, que ninguém o achasse. E quando ele caminhou um dia inteiro, ele viu uma árvore bem grande, chamada zimbro. E ele viu que não tinha ninguém lá, era deserto. Ele pensou: agora eu vou pedir a Deus a morte. E eu vou abrir os meus olhos agora só lá na glória, porque aqui nesse mundo não tem mais nada que eu possa fazer. Elias orou assim, está escrito aqui que ele pediu a morte para Deus, porque ele achou que já tinha acabado a sua jornada. Só que Deus respondeu a oração de Elias de uma forma totalmente diferente de como ele imaginava. Entenda uma coisa: Deus sempre responde às nossas orações. Repita isso: Deus sempre responde às nossas orações. Só que Ele responde do jeito dele, não do nosso. Às vezes a gente quer ouvir de Deus um sim, e Deus diz um não. Às vezes Deus acha que não é a hora, aí a gente diz: Senhor, faz agora. E Deus diz: calma, agora não, lá na frente, espera. Deus vai responder a oração de Elias? Vai, porque na mesma hora que Elias orou, ele dormiu. E quando ele dormiu, Deus mandou um anjo até o meio daquele deserto onde estava Elias, o que prova que Deus ouviu a oração de Elias. Ele só não fez o que Elias estava pedindo. Agora, quando Deus não faz o que você está pedindo, é porque Ele vai fazer algo melhor do que você está pensando. Dá um glória a Deus aí por isso. Deus vai matar Elias agora? Não, Deus não vai matar Elias. Olha o que Deus vai fazer, versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Olha que coisa forte. Quando Elias acordou, porque um anjo lhe tocou, acordou, o anjo mostrou para ele que ali tinha brasas, ali tinha um pão feito na hora. Nada como um pãozinho fresquinho feito na hora, é bom, não é? Não é bom? E Elias viu aquela brasa, e aquele pão assado na brasa, e aquela água, e Elias pensou: mas não tinha brasa, não tinha pão, não tinha água. De onde é que veio esse pão? De onde é que veio essa água? O anjo falou: come, bebe. Elias comeu aquele pão, Elias bebeu aquela água, e diz a palavra que com a força daquela ceia que ele fez, ele caminhou 40 dias até chegar no Monte Horebe, onde ele teve um encontro com Deus, e ali Deus lhe revelou tudo o que estava por vir. Elias não morreu naquele dia, muito pelo contrário, ele continuou na caminhada com o Senhor até o dia do seu arrebatamento. Compreenda, essa ceia que Deus mandou para Elias no meio do deserto, pão e água, é um símbolo profético do que você e eu vamos ver no Novo Testamento. Pensa comigo, aquele pão não estava lá quando Elias chegou. Ele estava no meio do deserto, não tinha nada lá, não tinha nenhum lugar que Elias pudesse arrumar pão. De onde é que veio aquele pão? Me diga. Não, me responda aí em voz alta. De onde veio aquele pão? Do céu. Quem foi que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? Quem foi que disse isso? Jesus. Aquele pão que o anjo entregou para Elias é o símbolo do Senhor Jesus. E a água?
Tinha água lá quando Elias chegou? Não tinha água, ele estava no meio do deserto. De onde veio aquela água? Aquela água também veio do céu. E quem é a água viva que desce do trono de Deus? É o Espírito Santo. Então receba essa revelação de Deus para a tua vida. Quando você estiver desanimado, quando você estiver pensando em parar, quando você estiver pensando em desistir, do seu lado vai estar o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Do outro lado vai estar o Espírito Santo de Deus, a água viva que vai te dar força para caminhar até o final da tua jornada. Você não vai desistir agora, não. A tua jornada será longa. E a tua jornada esse ano vai ser uma jornada de vitórias. A tua jornada esse ano vai ser uma jornada de milagres. Você vai viver grandes coisas na presença de Deus. Para quem estava pensando em morrer, seguiu no ministério muito tempo ainda. Por quê? Porque o Senhor renovou as forças. É isso que Deus vai fazer aqui hoje com essa Santa Ceia. Ele vai renovar nossas forças. Volta lá em Isaías 40, por favor. A segunda promessa de Deus para aqueles que nele esperam: subirão com asas como águias. A águia é um animal muito interessante, uma ave muito interessante, mas é uma ave difícil de ver. Você já viu uma águia pessoalmente? Já viu? É difícil de ver uma águia. Por quê? Porque a águia na maior parte do tempo está no céu, está voando. Você nunca vai ver uma águia ciscando lá perto do banco da praça, vai? Você vai ver pombo fazer isso. Você vai ver pardais fazendo isso. Quer ver uma águia? Tem que olhar para o céu, não é? Por isso que a Bíblia nos compara com a águia. Que Deus, Ele tem o céu preparado para nós. Mas o que a águia faz? É uma curiosidade sobre a águia. A águia é uma ave que voa muito bem, que voa com velocidade, que tem um voo rasante muito forte. Mas uma das qualidades da águia é a sua capacidade de voar acima das nuvens de tempestade. A águia está lá voando plena. De uma ponta da asa na outra ponta, a águia tem 2 metros de envergadura. Imagina que coisa linda uma águia voando, né? Só que aí fecha o tempo e começa a chover. E aquela chuva forte começa a ameaçar o voo da águia. Aquela chuva forte começa a balançar, começa a incomodar. Qualquer outra ave, quando vê uma chuva forte, se esconde. Ou ela vai descer e vai se esconder em algum lugar, ou ela vai fazer alguma coisa. Mas a águia não. Quando vem a tempestade, a águia levanta voo ainda mais alto e voa acima da tempestade. O que é que Deus está dizendo lá em Isaías 40, 31? Que os que esperam no Senhor subirão como com asas de águia. Olha que coisa linda que Deus está falando para você aqui hoje. Os problemas virão, não se iluda, eles virão, mas nenhum deles vai te derrubar. Sabe por quê? Porque quando as lutas vierem, quando a tempestade vier, você vai subir mais alto ainda. Você vai superar isso. Olha o que disse o profeta Abacuque. Abra comigo aí. Esse livro é difícil de achar, pouco conhecido, mas esse texto é muito bonito. Abacuque capítulo 3. Você que não faz ideia de onde fica Abacuque, já eu vou lhe dar uma bolsa de estudos da teologia, para você estudar comigo aqui a palavra de Deus, tá? Mas por hoje, para te ajudar, faz o seguinte: abre aí em Malaquias. Olha como é fácil, ó. Você vem aqui para Malaquias, para Mateus. Abre em Mateus, pronto. Aí você vem devagarzinho, vai passando aqui, ó. Você vai chegar. Aí você vai aprendendo. Abre em Mateus, volta. Malaquias, Zacarias. É um livro profético de apenas 3 capítulos. No 3º capítulo de Abacuque, versículo 17, o profeta disse assim, você que não achou, acompanha aqui pelo telão.
Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha o que o profeta está dizendo. A cena que o profeta Abacuque está descrevendo aqui é uma cena desoladora, porque Israel era um país que vivia da agricultura e pecuária. Imagina um país que vive da agricultura e pecuária, e acontecer isso aqui, a figueira não floresce. A figueira é a principal árvore de Israel, símbolo de Israel inclusive. Imagina a figueira não florescer. Aí na vide não há fruto. Qual é o fruto da vide? A uva. A uva é a principal matéria-prima para produzir o vinho, que é uma das principais bebidas daquela nação. Então, se não tem fruto na vide, não tem como fazer o vinho. A economia, então, fica completamente comprometida. O produto da oliveira minta. O produto da oliveira é a azeitona. Da azeitona se faz o azeite. Se a azeitona não for boa, não tem azeite. Se não tiver azeite, a economia está prejudicada. Aí ele diz mais: os campos não produzam mantimento. Vai faltar comida para o povo. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Se não tiver ovelha, não tem lã. Se não tiver lã, não tem roupa para vestir. Nos currais não haja vacas. Não tem transporte, não tem leite, não tem carne. A cena que Abacuque está descrevendo aqui é uma cena de tragédia. Quem está me entendendo aqui? É o mesmo que ele dizer: ainda que tudo dê errado, ainda que venha uma tragédia terrível, todavia eu me alegrarei no Senhor. Como pode alguém se alegrar em Deus, mesmo no meio de uma crise, mesmo no meio de uma tragédia? Isso é possível. Quem confia no Senhor e espera no Senhor, não depende das circunstâncias à sua volta para ter paz e alegria. Prova disso é o que nós estamos vendo acontecer agora. 2 anos de pandemia, e de crise, e de tragédias, e de tanta coisa ruim acontecendo, mas quem olha para mim, quem olha para você, vê nos meus olhos e nos teus olhos a fé, a esperança, a confiança de que existe um Deus que a qualquer momento vai se levantar e vai mudar o rumo da história da nossa vida. Isso é colocar a esperança em Deus. Aqueles que esperam no Senhor têm a capacidade de estar acima dos problemas. Deus está te dando essa capacidade hoje, tome posse. E para a gente terminar, a terceira promessa para quem espera no Senhor, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A terceira promessa de Deus para você é que Ele vai te dar a capacidade de correr espiritualmente sem desfalecer. É como se a vida cristã estivesse sendo comparada aqui a uma corrida. E você sabe que o segredo dos corredores é a constância. O que é a constância? É manter o ritmo. Alguém já viu na televisão aquela corrida São Silvestre? Quem já viu essa corrida São Silvestre? Todo ano tem, acho que é no final do ano, né? E o legal daquela corrida, o engraçado daquela corrida, é porque eles permitem que os amadores também corram, não é? Então sempre vai ter aqueles profissionais, aqueles atletas quenianos, né? Que o tamanho das pernas dos homens é de espantar, de tão grande, né? E eles correndo, é bonito de ver aqueles atletas bem preparados, que correm bonito, né?
Aí os amadores são aqueles cidadãos que dizem, eu vou lá na São Silvestre correr também. Pode, quem quiser ir pode. Só que muitas daquelas pessoas não têm muita noção de correr, de maratonar, e eles não consideram o tamanho do percurso, não se preparam, não têm ideia do que é isso. Aí quando dá a largada, a pessoa sai correndo igual uma doida, né? Sai correndo naquele pique total, naquele gás total, e quando chega uma parte do caminho, aqueles que saíram correndo feito doidos, já estão cansados, já estão com a língua para fora, já estão infartando no meio do caminho. É assim ou não é? E aquele pessoal profissional, como é que eles estão? Estão no mesmo ritmo, ó, no mesmo trote, na mesma pegada, e eles vão chegar no final. Aqueles que esperam no Senhor não vão ficar no meio do caminho. Aqueles que esperam no Senhor não vão parar no meio da caminhada. Escuta, Deus não te trouxe até aqui, Deus não te tirou do mundo para você desviar agora. Deus não te tirou desse mundo, te lavou com o sangue dele, te perdoou os pecados, para essa altura do campeonato você desistir e ficar aí jogado às margens do caminho. Deus tem uma linha de chegada esperando por você, e você vai chegar em nome de Jesus. Mas para chegar, você tem que manter a constância, o ritmo. Qual que é o ritmo que você tem que manter? O ritmo do primeiro amor. Lembra quando você começou a caminhada com Jesus? Quanto você gostava de orar? Quanto você lia a palavra? O quanto você tinha prazer de vir para a igreja? Tinha culto domingo você vinha, tinha culto quarta você vinha, tinha culto sexta você vinha. Se fizesse um evento no sábado, na quinta, na segunda, você vinha. Tinha vigília, você ia. Tinha evangelismo no sábado, você evangelizava. Esse ritmo, com o passar do tempo, muitos cristãos vão perdendo. Aí a pessoa diz, eu não vou ficar evangelizando não, porque cada um tem que ter sua religião, né? Eu não vou ficar me metendo na vida dos outros não, vou ficar evangelizando. O diabo conseguiu fazer muitos cristãos deixarem de evangelizar com esse argumento. Você tem que pensar que do mesmo jeito que você foi salvo, porque alguém falou de Jesus para você, você vai ser usado por Deus para salvar outras vidas. Não é um incômodo não, é um favor que você está fazendo, é uma bênção que você está levando para alguém quando você fala de Jesus. Muitas pessoas pararam de evangelizar, muitas pessoas no início da fé não perdiam um culto, mas aí o tempo vai passando, aquela pessoa diz assim, eu ia na igreja sexta-feira, quando eu precisava ser liberto, eu ainda fumava, ainda bebia, agora eu não estou mais precisando disso, agora eu já estou liberto. Aí ela para de vir sexta, fica vindo só domingo e quarta. Aí depois de um tempo ela diz assim, não, eu ia na quarta-feira, quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, agora eu já fui batizado com o Espírito Santo. Ela para de vir na quarta, fica vindo só domingo. Aí ela diz assim, não, eu ia na igreja todo domingo, era quando tinha uma campanha que eu estava fazendo, mas aí a campanha acabou, agora eu vou ir só na Santa Ceia. Aí ela passa a vir só na ceia. Aí daqui a pouco ela deixa de vir até na ceia, começa a vir só no Natal, na Páscoa. E é assim que o diabo vai desviando muita gente do caminho. Você tem que manter o ritmo. Olha o que Paulo disse aqui aos Coríntios. Você sabe que o apóstolo Paulo testemunhou muitos Jogos Olímpicos lá na Grécia, enquanto ele viajou pelo mundo pregando o Evangelho. E ele usou até esse exemplo para falar da caminhada com Deus. 1 aos Coríntios 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Verso 25. Todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O apóstolo Paulo viu muitas vezes aquelas corridas lá na Grécia, e os atletas correndo no estádio, corriam, mas só um ganhava. E o que ganhava
o quê? Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga premiava o vencedor com o quê? Você sabe? Com uma coroa de louros na cabeça. Uma coroa de louros, não era nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, era uma coroa de louros. Rapidinho aquilo ali murchava, estragava, pronto, acabou. Paulo falou, eles se matam por uma coroa corruptível, que vai durar pouco tempo. A nossa corrida da fé, a nossa caminhada da fé é por uma coroa que nunca vai acabar. É a coroa de glória, é a coroa incorruptível. Vamos aplaudir o Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Continue na caminhada. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus vai te renovar aqui hoje. Feche os olhos por um instantinho. Você que está aqui nesta noite pela primeira vez, ou a mais vezes, e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, Deus está te dando essa oportunidade hoje. Você precisa se entregar a Jesus hoje, porque esse pode ser teu último culto. Eu sei que Jesus volta, eu não sei o dia nem a hora, mas pode ser hoje. E como é que está a tua vida com Deus? O que é que te impede de tomar a decisão de se entregar a Cristo? Me diga, o que é que te impede? A parte difícil Jesus já fez. O que você precisa fazer é simplesmente levantar a tua mão e dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E essa confissão de fé que você vai fazer diante do altar, vai mudar o teu status diante de Deus. Você vai deixar de ser visto como uma simples criatura, para ser visto como filho, como filha de Deus. Há alguém aqui nessa igreja hoje, que quer entregar sua vida a Cristo, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Faça agora. Não desperdice a oportunidade de salvação que Deus está lhe dando. Se tem alguém aqui nesse culto que quer entregar a vida para Jesus, faça isso agora. Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Você que está me assistindo à distância, em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, essa palavra falou com você. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Entrega agora. Entrega a tua vida a Jesus agora. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho. Você que quer entregar a vida para Jesus, escreve aí nos comentários do vídeo, eu quero entregar a vida a Jesus. Você que está aqui na igreja, talvez você já entregou a vida a Cristo. Começou na caminhada com Deus, mas se afastou. Talvez a própria pandemia serviu para te esfriar na fé, para te afastar da comunhão. O fato é que você está afastado e precisa reatar sua aliança com Jesus. Tem alguém aqui que está afastado e quer se reconciliar com Cristo? Levante a sua mão agora bem alto que eu vou orar por você. Não se envergonhe não. Se você está afastado da fé, talvez você diga, pastor, eu vim hoje na igreja, mas olha, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu tinha colocado os pés dentro de uma igreja. Hoje eu vim aqui, não sei nem como que eu arrumei força para vir. Foi o Espírito Santo que te trouxe, e Ele quer te renovar. Vou pedir à igreja que feche os olhos, que eu vou orar por quem está em casa. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, coloque a mão sobre o coração. Você que está me assistindo, está afastado e quer se renovar, quer reatar sua aliança com Deus, coloque a mão sobre o teu coração. Repita esta oração comigo, diga, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E lhe peço, perdoa agora os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, meu Deus e meu Pai. Eu não sei onde tem alguém assistindo esse culto
através desse canal do YouTube, e esta pessoa que assistiu está se entregando a Cristo agora. Esse filho pródigo, essa filha pródiga está voltando para o Senhor agora. Então receba esta pessoa de volta na tua presença. Perdoa esses pecados cometidos durante todo esse tempo de vida que esta pessoa esteve afastada de ti. E agora, meu Deus, que a partir desse instante esta pessoa seja recebido como teu filho e como tua filha, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, igreja, por cada vida que se entregou a Cristo à distância. Você que tomou essa decisão, procura uma igreja séria, uma igreja que prega que Jesus é o Senhor, e congregue, não fique apenas assistindo, congregue. Se tem uma igreja da Paz e Vida perto de você, vá para lá, ou se você está aqui em Natal, venha para cá, e nós vamos te receber de braços abertos.